Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a vasectomia, o bicho-papão de alguns homens. Meu nome é Thiago Freiner, eu sou urologista e você pode acompanhar a gente pelas redes sociais. Bom, vasectomia nada mais é do que uma cirurgia realizada para contracepção masculina, ou seja, ela tira a capacidade do homem engravidar a sua parceira. É uma cirurgia relativamente simples, é uma cirurgia que tem algumas diretrizes a serem seguidas, não é todo homem que pode fazer, pode ser realizado. Então, a diretriz do Ministério da Saúde coloca pra gente que pacientes acima de 25 anos ou com pelo menos 2 filhos vivos, eles podem ser submetidos à cirurgia de vasectomia. Como que ela funciona? Ela é uma cirurgia realizada dentro do centro cirúrgico. A gente faz uma anestesia local no paciente e, além disso, nós fazemos uma anestesia geral, uma sedação. Essa sedação ela é muito semelhante ao procedimento realizado para endoscopia ou colonoscopia. Ou seja, o paciente não sente nada, não sente dor nenhuma, ele dorme durante todo o procedimento de realização da cirurgia da vasectomia. A cirurgia da vasectomia ela é realizada com 2 microincisões, uma de cada lado de cada bolsa escrotal. O médico, ele vai identificar o ducto deferente, que é um ducto aonde circula os espermatozoides, eles saem do testículo e passam por esse ducto para serem ejaculados. Então, o médico ele faz a ligadura, a secção desse ducto deferente. Além disso, é feita uma amarradura e uma cauterização das pontas desses ductos para realmente evitar a recanalização. É um procedimento super rápido, ele dura aproximadamente 30 minutos e o paciente ele não permanece no hospital. Assim que ele tiver a recuperação da anestesia, esse paciente retorna à sua residência. Essa cirurgia exige alguns cuidados. Apesar de a gente estar mexendo numa área muito sensível para o homem, que são os testículos, é uma cirurgia com pouca dor ou quase nenhuma dor. Isso se você respeitar o seu repouso adequado. O repouso varia muito de cada paciente, principalmente está muito relacionado com a atividade profissional desse paciente. Então, pacientes que têm uma vida mais tranquila, aquele paciente que trabalha em escritório, ele pode retornar às suas atividades habituais com cerca de 3 dias. Aquele paciente que exige um pouco mais de esforço, é um paciente que necessita de força muscular, que faz um esforço físico maior na sua atividade profissional, a gente recomenda um repouso de um pouquinho mais prolongado, de 5 a 7 dias. A vasectomia, ela não vai interferir em nada no ponto de vista da ereção, da potência masculina. Alguns pacientes até relatam que após a vasectomia eles melhoraram a sua performance. É lógico que isso tem um componente psicológico envolvido, mas não há até hoje nenhum caso descrito de disfunção erétil realizado após a cirurgia de vasectomia. Então você que está pensando junto com a sua parceira em realizar um método contraceptivo mais definitivo e duradouro, a vasectomia é a melhor indicação. Ela é um procedimento seguro, eficaz, com poucas complicações. Tiago, eu vou continuar ejaculando? Sim. A diferença no líquido seminal é praticamente nula. Os testículos eles são responsáveis por cerca só de 8 a 10% do líquido ejaculado. Então, o paciente praticamente não percebe essa diferença na hora da sua relação sexual. Então, o paciente continua ejaculando normalmente e ele tem a sua vida sexual normal. Tiago, após a cirurgia da vasectomia, eu já estou apto para tirar o método contraceptivo que eu uso, seja ele camisinha ou minha parceira usa o anticoncepcional? Não. A cirurgia da vasectomia, ela exige um período que nós precisamos que o paciente tenha pelo menos 20 ejaculações ou 3 meses após a cirurgia. Só então nós vamos realizar um exame chamado espermograma e se esse espermograma
realmente estiver dentro dos limites aceitáveis para a vasectomia, é que então nós liberamos os pacientes para retirar o seu método contraceptivo prévio. Uma outra dúvida frequente com relação à vasectomia, se é um método que cabe reversão ou não. Sim, a cirurgia de vasectomia ela tem uma possibilidade de reversão e isso está intimamente relacionado com dois fatores principais: a idade do paciente e o tempo de cirurgia prévio à vasectomia. Então, por exemplo, aquele paciente que já tem mais de 50, 60 anos e ele fez a sua vasectomia com mais de 10, 15 anos, sem dúvida esse paciente vai ter uma chance de reversão menor do que aquele paciente que é mais jovem e tem pelo menos até 7 anos de tempo de cirurgia. Então esse paciente, se ele quiser fazer a reversão, sem dúvida a gente consegue fazer esse procedimento no paciente, mas não é uma cirurgia 100% reversível. Então, Thiago, quer dizer que se eu fizer a vasectomia e depois, lá para frente, fizer a reversão e essa reversão não for efetiva, quer dizer que eu nunca mais posso gerar prole, ter filhos? Não, a gente ainda consegue a fertilização, né, da sua parceira, do casal ali, mas aí nós vamos ter que apelar para os métodos de fertilização in vitro. Ou seja, nós vamos ter que captar o espermatozoide lá dentro do testículo do paciente e nós vamos fazer a fertilização do óvulo da parceira, gerar um embrião e depois esse embrião formado, ele é alocado intraútero na sua parceira. Para mais informações, siga as nossas redes sociais ou entre no nosso site que está descrito aqui embaixo no link.